Olá! Bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. O aumento da bancada feminina na Câmara, assim como o crescimento do número de parlamentares pretos e pardos, teve como efeito a elevação do número de deputadas negras. Com 10 deputadas pretas de diferentes partidos, a bancada terá entre os desafios a atuação em conjunto nas pautas convergentes em favor da população negra brasileira. Os temas não se restringem ao combate ao racismo no geral ou à representatividade na política. Variam entre saúde, educação, mercado de trabalho, onde o segmento é muito discriminado. E no mundo do trabalho, por exemplo, as desigualdades de gênero atingem ainda mais as mulheres negras. A defasagem de salários entre homens e mulheres chega a 75% se forem comparados um homem branco e uma mulher negra. E para conversar sobre as pautas que afetam a população negra, as entrevistadas desta edição são as deputadas Carol D'Artora, do PT do Paraná, que está comigo aqui no estúdio, e a deputada Silvia Cristina, do PL de Rondônia, que participa do Elas Pautam pela internet. Deputadas, muito obrigada por atender o nosso convite. É um prazer poder discutir esses temas aqui no Elas Pautam. Muito obrigada, eu que fico grata pelo convite, poder conversar um pouquinho sobre política para as mulheres e a importância das mulheres e especialmente das mulheres pretas representadas agora ainda num número tão pequeno aqui na Câmara Federal, mas mais mulheres que realmente vieram para, enfim, representar tudo aquilo que a gente entende como desenvolvimento nesse país, e isso inclui, isso passa urgentemente por desenvolvimento para a população negra, para as mulheres negras. Então, estou muito feliz de poder estar aqui para conversar um pouquinho. Sim, deputada D'Artora, eu queria que a senhora, como historiadora que a senhora avaliasse esse aumento da população, da participação dos negros aqui na Câmara, já que nessa última legislatura que houve um aumento até considerável, mas muito aquém dos 50% da população brasileira que é negra. Exatamente, mais de 56%, A população negra no Brasil hoje é de 56%, e aí se a gente olhar para esse universo de 513 deputados, apenas 10 mulheres pretas, declaradas pretas, compondo essa bancada de deputados, compondo essa legislatura, isso traz uma denúncia. Nós estamos em 2023, eu, do estado do Paraná, sou a primeira mulher negra eleita pelo estado, a primeira pessoa negra eleita como deputada federal pelo estado do Paraná. Então isso demonstra esse atraso histórico. Claro que tem uma comemoração, porque a gente lutou muito para ter mais representatividade, mas ao mesmo tempo a gente também observa, percebe o quanto é difícil chegar nesses espaços, o quanto existe uma peneira, e isso se expressa nesse número de apenas 10 mulheres pretas aqui nesse Congresso, aqui na Câmara Federal. Bom, deputada Silvia Cristina, queria que a senhora avaliasse esse aumento da bancada feminina da Câmara, principalmente com o número de deputadas negras, a senhora que já está no segundo mandato. Prazer estar participando contigo mais uma vez no Elas Pautam. Cumprimentar a deputada Carol, negra como eu, e assim como ela, que é a primeira negra lá no Paraná, eu também sou a primeira mulher negra eleita deputada federal. Então temos uma história em comum. Aumentou, a gente fica feliz com isso, mas aumentou de maneira singela, Nós somos em maioria. Então essa representatividade ela tem que ser ainda maior, até porque nós só vamos ser ouvidas de maneira a equalizar muitos problemas que nós temos rotineiros sociais só com uma representatividade maior, Então tem que ter mais pessoas intercedendo na Câmara, e nós estamos aqui para isso, sem dúvida. Deputada Carol, lembrando que o racismo estrutural só agora tem sido falado, denunciado. Que políticas públicas a Câmara, o Congresso precisa ainda aplicar para realmente combater esse racismo estrutural? Bom, primeiro é o desafio de escuta com a população negra, com o movimento negro,
e com as pessoas que têm pautado a luta antirracista no Brasil, para entender quais são as soluções e alternativas que a gente precisa para vencer esse racismo estrutural que faz o desenho da organização da nossa sociedade. Então, se a gente olhar para essa sociedade, para as camadas sociais, fica muito nítido aonde estão as pessoas brancas, aonde estão os homens brancos e aonde está a população negra, aonde estão as mulheres negras. As mulheres negras, a gente sabe que ainda na base da pirâmide social, os mais baixos salários, a condição de informalidade, a miséria, a pobreza, a fome. Porque se a gente olhar, por exemplo, problemas que a gente ainda enfrenta e isso também traz essa denúncia do quanto o nosso país precisa se desenvolver. Porque a maior parte das pessoas que morreram na pandemia, na crise sanitária da Covid, foram pessoas negras por estarem em territórios, nas cidades, em espaços urbanos, sem a infraestrutura da administração pública ali, sem a presença do poder público, ou seja, sem a presença do poder público como atendimento à saúde, como infraestrutura básica, saúde pública. Então, sem que o racismo se resolva, sem que essa sociedade se coloque efetivamente para olhar e resolver os problemas do racismo estrutural e o parlamento legislar nesse sentido, então projetos de lei que olhem a questão da reparação, seja para qual área for, e hoje a gente, por exemplo, tem feito os debates econômicos de uma forma mais intensa, né? A gente está debatendo reforma tributária, a gente está, enfim, é o debate que está na mídia hoje. Acho que a gente tem o dever e o papel de entender que esse desafio é incluir essa população economicamente. É que no orçamento e os investimentos e a prioridade dos investimentos desse país vão para sanar esse problema que conforma, como falei, toda a sociedade, que é o racismo estrutural. Então, esse é o desafio do parlamento, legislar para a reparação e equidade da sociedade brasileira, e isso é olhar para a questão de raça, isso é olhar para o racismo estrutural. Deputada Silvia, a senhora, como falou aqui a deputada Carol, nessas políticas de reparação, a senhora acredita que esse Congresso que foi eleito com uma maioria maioria não, mas com mais mulheres negras, tem condições de aprovar políticas públicas mais voltadas realmente para a população negra? Eu acredito que sim, né? Nós estamos aí realmente para fazer de que sejam garantidos esses direitos, mas enfrentamos também alguns problemas, né? A questão das cotas. Muitos que não são negros acham que não deveria acontecer porque está dando vantagem, não é nada disso, é para equiparar, né? É para, pelo menos, equalizar e fazer um pouco mais de justiça à nossa população, porque eu sei das dificuldades que eu passei, então é algo que nós temos que realmente melhorar e melhorar garantindo realmente esses direitos, porque aí sim, né, até nas universidades que elas são públicas, na maioria das vezes, muitas dessas vagas, elas não acontecem para a população negra. Então, nós temos que, na verdade, trabalhar também culturalmente e, mais do que isso, ter a oportunidade de exigir os direitos. Porque, se não for dessa maneira, eu não tenho dúvida que essa reparação estrutural ela vai continuar ainda capengando, né? Nós estamos há muitos séculos lutando, os nossos antepassados, enfim, para que todos sejam respeitados em igualdade, como irmandade. Só falam irmãos dentro em templos religiosos, né? Mas fora deles, infelizmente, a nossa realidade é nua e crua. O número de mulheres negras que estão na Câmara, eu não tenho dúvida de que essa força vai ser ainda maior e de uma população representativa bem aguerrida, a qual nós fazemos parte, sem dúvida. Deputada Carol, agora eu gostaria de falar sobre a questão do trabalho. Que políticas públicas ainda podem ser feitas para que haja uma inclusão maior da mulher negra no mercado de trabalho, embora agora tenham sido apresentados mais projetos para exigir essa equiparação salarial. Isso já vem desde a CLT, mais de 80 anos, a gente tem aí essa exigência que não era cumprida.
O que o Congresso pode fazer para que realmente seja cumprida essa equiparação? A gente tem inúmeras medidas, né, que têm que ser feitas nesse campo para que essa reparação aconteça. Se a gente olhar, por exemplo, para o fato de que a maior parte das empregadas domésticas são mulheres negras, né, o trabalho do asseio, e claro, isso também muito ligado a um passado escravista que a gente tem. Então, a gente vai perceber isso. E a gente viu todo o debate que aconteceu na sociedade quando veio a lei para reconhecer as trabalhadoras domésticas como trabalhadoras e que deveriam ter seus direitos garantidos em CLT. Foi todo um debate que aconteceu na sociedade, porque alguns setores da sociedade não estavam preparados para entender trabalho doméstico como trabalho, né? E isso é uma questão de gênero e uma questão de raça muito nítida, né? Trabalho doméstico é trabalho. Mas e hoje as empregadas domésticas têm o direito de ter a sua carteira assinada. Mas quantas mulheres negras efetivamente que estão em trabalho doméstico, prestando um trabalho doméstico, estão nessa condição de ter um trabalho formal reconhecido e estão com a sua carteira assinada efetivamente? Muito poucas. Então, acho que a gente tem medidas hoje para tomar, desde fiscalização, que a gente possa, de alguma forma, também punir as pessoas que se negam a promover essa garantia de direitos, então empregadores que se negam a pagar aquilo que é de direito da trabalhadora doméstica, por exemplo, e outras áreas que também passam por isso. A gente está passando, inclusive, por um momento de ter retornado ao trabalho análogo a escravo, né? Tem pessoas em diversos lugares hoje do nosso país em trabalho análogo a escravo. Então, a gente precisa efetivar os nossos mecanismos de fiscalização. Eu acho que existem medidas urgentes que têm que ser tomadas no sentido da reeducação social, que a mentalidade social possa avançar, no sentido de compreender que o trabalhador ele tem que ter, sim, a formalidade e a garantia dos seus direitos. Isso é inclusive, inclusão econômica, né? Como a gente vai incluir a população negra, as mulheres negras, economicamente, sem que essas pessoas tenham, pelo menos, um salário digno. Então, tem várias políticas que já aconteceram, né? Acho que, por exemplo, o Bolsa Família, a inclusão econômica que o Bolsa Família promove, e a gente agora teve o relançamento do Bolsa Família com R$ 150 por criança. Isso é uma medida extremamente eficaz no sentido do combate à fome e de tirar uma parcela da população da extrema miséria, e a gente sabe que população é essa, mas agora a gente tem o desafio de legislar para que essas pessoas sejam incluídas no mercado de trabalho, para que a gente vença o desemprego, para que a gente vença a informalidade. Então, para isso a gente tem projetos como cotas nos serviços públicos. A gente está discutindo também, inclusive, cotas nas diretorias de grandes empresas. A gente viu o presidente Lula também incluir cotas nos cargos em comissão, isso é algo também muito importante, e são esses avanços que a gente deve continuar promovendo. Bom, deputada Silvia, lembrando aqui, a PEC das domésticas, como ela foi chamada, ela já completou 10 anos que esses direitos para as empregadas domésticas foram adquiridos e ainda assim reduziu-se o número de mulheres, quer dizer, nos empregados domésticos em si, que têm a carteira assinada. Que outras medidas precisam ser feitas para garantir que esses direitos que já foram aprovados aqui há tantos anos sejam mantidos e sejam fiscalizados? Nós temos sido aguerrida com relação a essa fiscalização, porque entendemos que nós negros, que na maioria das vezes somos vistos só como trabalhadores domésticos, pelo menos o que foi garantido por lei, né, que por sinal foi uma briga dentro do Congresso, mas é claro que nós devemos aí continuar essa fiscalização. Eu penso que agora, inclusive, até projetos que se ventilam sair do próprio executivo, como da nossa própria casa, para equiparar salários de acordo com as profissões, né? Independente dessa questão de gênero ou cor, que é o que a gente mais debate, a questão do preconceito, a discriminação racial, é uma coisa que já deveria ter sido banida.
Então, o trabalho que eu exerço não é por causa da cor, né? É por causa de competência, ou até mesmo por força física, em se falando de trabalhos braçais. Mas, de fato, não tem que ser visto pela cor ou por essa questão de gênero, né? Mas, junto da bancada feminina, inclusive agora, nós temos alguns trabalhos que estaremos executando juntas, e graças a Deus, mesmo que nós somos minoria, né? De mulheres negras, mas se tem uma bancada que ela é muito unida, né? A bancada de mulheres, a bancada feminina, porque as pautas que são levantadas, todas caminham pela uma mesma direção. Temos alguns empecilhos, sem dúvida, né? É uma casa que tem 513 cabeças pensantes, mas, de fato, eu acredito e tenho a certeza de que nós podemos ainda contribuir muito, além da fiscalização, continuar exigindo direito, então, que eles sejam respeitados e, de fato, na prática, lá na ponta, que é o que a gente quer, a Dona Maria, a Dona Catarina, né, mulheres que, na maioria das vezes, são pais também, têm uma responsabilidade dupla e que merecem ter esse tipo de reconhecimento. Deputada Carol, um outro tema que eu queria abordar, que é quanto à violência política contra as mulheres, que nós vimos denúncias, geralmente no período eleitoral que a gente vê, mas também durante o mandato chegam para a gente denúncias de que as mulheres não estão sendo respeitadas no seu mandato. Queria que a senhora falasse para a gente de que forma que isso pode ser tratado aqui no Congresso, denunciado também. A gente tem que avançar na legislação, inclusive, sobre violência política, porque ela se expressa nesse espaço do Congresso e, enfim, como mulheres e especialmente como uma mulher negra, tenho vivenciado essa realidade da violência política, os ataques que nos fazem, né, com caráter misógino, com caráter racista. E para além disso, né, desses ataques, a gente vê também as barreiras que se criam pelo fato de sermos mulheres negras, né? Então existe essa violência política de gênero e raça, espaços que não nos são permitidos, acessos que nos são negados, e isso acontece cotidianamente. Mas é um reflexo da sociedade. Isso acontece na sociedade brasileira porque a sociedade brasileira é racista. Então, eu acredito que combater a violência política de gênero e raça aqui dentro do Congresso é também mais uma das medidas no combate ao racismo estrutural. Porque já são inúmeras barreiras que nos são colocadas para que a gente chegue aqui e quando estamos aqui ainda sofremos a continuidade dessas barreiras, né? A reprodução do racismo, que é o racismo institucional. Recentemente, uma colega deputada estadual de Araraquara fez uma postagem nas redes dela falando do racismo cotidiano que ela sofre desde o momento que ela chega na Assembleia Legislativa lá de São Paulo. De as pessoas não a reconhecerem como uma deputada, porque ainda não somos vistas como autoridade, porque ainda somos subrepresentadas em espaços de liderança. Então, do momento que ela chega na portaria da Assembleia, as pessoas não a compreendem, não a leem como uma deputada. E aí, espaços negados, e ela relatando que nunca pode esquecer o seu broche de deputada, porque senão tem que enfrentar isso que é racismo, né? Porque a gente percebe que muitas pessoas brancas, homens brancos, basta estar num terno que transita por onde quer. Então, isso fala dessa sociedade. E ela trouxe esse relato nas redes sociais dela e eu me identifiquei, né? E algumas pessoas disseram, nossa, mas isso pode parecer tão banal, mas isso é a goteira, isso é aquela goteira cotidiana, né? Isso é a expressão mais corriqueira, mas ao mesmo tempo a que te fere e que todos os dias, então ela se torna muito pesada, para além de todo esse racismo institucional que cria uma exclusão maior ainda, cria exclusão inclusive do próprio espaço político. Então, se a gente quer ter mais mulheres, se a gente quer ter mais mulheres aqui, se a gente quer ter mais mulheres na política, a gente tem que se colocar fortemente para denunciar
a violência política de raça e de gênero e criar mecanismos para coibir essa violência. No meu mandato, inclusive, né, tenho colocado meu mandato à disposição desse debate. A gente está criando um GT junto com o Ministério dos Direitos Humanos e com o Ministério da Igualdade para justamente pensar como refinar o combate a essa violência política de gênero e raça. Deputada Silvia, queria também ouvir a senhora, justamente porque a gente tem diversas medidas que já foram apresentadas, projetos, ainda cabem outras leis para realmente coibir essa violência de gênero e raça, na política, principalmente? Cabem sim. Claro, cabem sim. É claro que nós não queremos, né, não gostaríamos de ser tão incisivas e, de repente, ter algumas medidas que seriam drásticas, vamos dizer assim. Mas a luta está acontecendo há tanto tempo, e quando a deputada Carol fala aí do relato de uma companheira, especialmente no que tange o broche, e eu já falei isso abertamente na TV Câmara, que já fui barrada 4 vezes, né? Então, é claro que as pessoas não são obrigadas a conhecer cada uma, porque a cada 4 anos muda. Hoje eu sou uma pessoa mais conhecida de segundo mandato, mas no primeiro tiveram essas divergências e mesmo eu estando de broche, né? Olharam só a cara, olharam só o caco, né? Não o coração, ou pelo menos não tiveram a sensibilidade de me questionar-me. A senhora quer ir aonde? Em que eu posso lhe ser útil? Quem é a senhora, né? Seria um pouco mais leve, mas infelizmente essa questão cultural, meninas, ela ainda é muito forte. Eu não sei por que tantos debates ainda nós não conseguimos fazer essa transformação. É claro que nós não queremos punição, nós queríamos que a cultura mudasse, né, para que não fôssemos tão incisivas, porque nós só queremos o nosso espaço propriamente. E quando iniciado aí o assunto com relação às mulheres na política, né, nós somos queridas muitas das vezes para tampar buraco. Então, quando acontece de que uma ganha, ficam surpresos, né? Igual aconteceu com uma companheira aqui em Rondônia, que ela foi convidada especialmente para estar numa nominata para tampar buraco e, de repente, ela ganha uma eleição. Foi surpresa para todo mundo, mas não do que queriam, né? Não investiram nela. Hoje, é claro, existem cotas relacionadas para custear as campanhas para quem é negra, para quem é mulher, e, de fato, isso é importante, porque, pelo menos, nos ajuda a estar num local que, fora se não fosse uma exigência, isso também não chegaria, né? Então, tem mais medidas que podem ser feitas, mas no meu coração, enquanto mulher e negra, eu só gostaria que culturalmente fosse a mudança maior e não que nós tivéssemos que utilizar do nosso poder enquanto legisladora, determinar, fazer algumas medidas que poderiam ser mais dramáticas daquilo que nós temos no nosso cotidiano. Mas, na maioria das vezes, há essa necessidade, infelizmente. Deputadas, muito obrigada por atender o nosso convite. Infelizmente, nosso tempo já se encerrou. Eu agradeço por a gente poder discutir aqui esse tema da representatividade, da participação da mulher negra na política. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço também a deputada Silvia por participar junto aqui nesse debate. Obrigada, meninas. Gratidão. Que Deus abençoe a todas nós e seguimos a luta por igualdade, porque somos realmente iguais. Eu conversei sobre as propostas e políticas públicas que afetam a população negra com as deputadas Carol D'Artora, do PT do Paraná, e Silvia Cristina, do PL de Rondônia. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara ou pelo podcast da Rádio Câmara. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.